A transcendentalidade da doutrina do amanhecer. Suméria e Acádia. Como a civilização mais antiga conhecida na Terra, os sumérios já tinham erguido, 5000 AC, poderosas cidades na Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates. Homens brancos, de cabelos pretos, fizeram um sistema de irrigação unindo os dois rios e propiciando excelentes condições para a agricultura, produzindo muitos alimentos e matéria-prima para diversos artífices. A liderança das cidades era de um príncipe reinante, Gênese, e que personalizava o sacerdote-chefe e o governador da casa de Deus, das terras e dos servos. Se um Ence ampliava seu poder a outras cidades, passava a se denominar Lugal ou rei. Em 3000 AC, a Suméria possuía um grupo de cidades-estados independentes, incluindo Ki, uma Ilagak, com reis hereditários lutando pelo poder central, até que Zaggizi, Lugal de Uma, assumiu o controle de quase todas as cidades-estados, em 2320 AC, reinando até 2306 AC, quando Sargão, chefe da Acádia, ao norte da Suméria, de ascendência semita, conquistou o poder, ampliando os territórios acadianos com incentivos ao comércio e às construções. Era grande o cultivo de trigo, cevada, ervilhas e algodão, cuja fibra era afiada para fazerem tecidos que eram tingidos em cores vivas. Ovelhas eram criadas para fornecer a lã e, juntamente com criações de porcos, vacas e cabras, supriam o povo com leite e carne. Fabricavam tijolos com lama misturada com canas esmagadas, e peças de madeira para construções. Usavam touros, búfalos, burros, camelos e elefantes como animais de carga. Embora sob o poder acadiano, floresceu a cultura da Suméria, inclusive no aspecto da astrologia. A astrologia procura, na verdade, direcionar as ações do homem considerando, apenas, as influências dos astros. Não existe uma força direta dos astros, e sim uma certa influência, que se faz no corpo astral, de acordo com a posição de planetas e estrelas, das constelações que, de muito longe, enviam suas energias, que se somam a uma série de outras, que agem e interagem nos plexos do homem. As origens, as constelações do zodíaco, emitem seus raios, que vão atingir, com maior ou menor grau de intensidade, aqueles que a elas estão ligados, seja por força de suas próprias origens, seja pela crença em seus efeitos, que atuam especialmente de forma psicológica, refletindo comportamentos e ações variados. Os signos do zodíaco, ou constelações, realmente influenciam a Terra, dentro de toda a ação interligada das forças que nos regem. Todavia, não são determinantes. São, apenas, indutoras. Os horóscopos e os mapas astrais são instrumentos de aferição dessas influências ou tendências. Não abrigam todas as forças que atuam sobre o homem, de modo que ficam na dependência de muitos outros fatores, principalmente o livre-arbítrio. Existe, sim, aqueles que correspondem aos seus retratos, dentro do signo, e, por isso, sofrem maior influência dos astros que os regem. A força astral, a energia do espaço, o poder de nossas estrelas, tudo se faz presente em cada momento de nossas vidas, mas não somos dominados por eles. Caso acontecesse, isso significaria desprezar toda a potencialidade de nossa doutrina, das forças do reino central e de nossos mentores, que nos regem, nos protegem e nos conduzem em nossos trabalhos e em nossos caminhos. Temos, sim, que ter consciência dessas forças astrais, saber o seu valor, ao que induzem, para que possamos, quando necessário, contar com elas, somando-as às que já possuímos e aprendemos a usar. Na parte referente a estrelas, fazemos observações mais detalhadas destas forças que nos chegam. No livro O 2000 A Conjunção de Dois Planos, o Tumushi relata uma passagem do encontro de Tia Neiva com Johnson Plata, em que este capelino fala: "A astrologia é válida, mas não nos termos em que é apresentada na Terra. Na verdade, é uma profunda iniciação, que só alguns conseguem alcançar em vida na Terra. Seus princípios são exatos e científicos. Os seres que são enviados à Terra são consoante um conjunto vibratório de astros ou mundos. Esses corpos celestes de origem dão a esses seres a tônica de sua trajetória no planeta e alimentam o seu psiquismo.
Existem vestígios de anotações astrológicas em tabuinhas sumerianas, cerca de 2500 AC, que já faziam referências a documentos que não mais existem. Na Grécia e em Roma, a astrologia se colocou entre as ciências de primeira linha. Pelos antigos documentos sumerianos, a astrologia teria sido ensinada por um ser extraterrestre, que surgiu do mar, na Babilônia. Seu nome era Oanes, e tinha o aspecto de um peixe, embora com cabeça e corpo de forma humana, conseguia articular bem as palavras e durante o dia ensinou ciências, artes, agricultura, religião, tendo até dado amplas noções de geometria. À noite, voltava para o mar, só voltando na manhã seguinte. Uma corrente astrológica que liga os ciclos ou eras à precessão dos equinócios, fenômeno observado há milênios pelas antigas civilizações. Enquanto a Terra gira sobre si mesma, seu eixo se desloca, traçando um círculo no espaço. Se a direção do eixo muda, o mesmo acontece com o plano equatorial em relação ao plano da órbita terrestre. O ponto de contato desses dois planos é denominado precessão dos equinócios. Assim, em relação à Terra, todas as estrelas completam uma volta no céu a cada 25.920 anos, período que é denominado o Grande Ano de Platão. Cada 72 anos correspondem a um grau de movimento precessional, e a cada 30 graus se iniciaria uma nova era, isto é, a cada 2160 anos. Os sacerdotes sumerianos organizaram um calendário agrícola, com base no ciclo das estações, orientando os agricultores sobre as melhores épocas para plantio e colheita. Organizaram um sistema de numeração tendo como base o número 60, que originou o cálculo da hora dividida em 60 minutos e os 360 graus do círculo. Em 2189 AC, uma revolta ocorreu no reino acadiano, surgindo poderosos reis sumerianos da terceira dinastia de Ur, iniciada por Ur-Nammu de 2079 a 2061 AC, que deram grande esplendor à Suméria. Quando um rei de Ur morria, era venerado como um deus. Erigiram, com seus tijolos de lama, construções de cabalas, a que denominavam zigurates, para manipulação de forças cósmicas e extracósmicas. Em 1970 AC, termina a primeira dinastia de Ur e a administração da região passa à Babilônia. A linha sumeriana nos legou amplos conhecimentos de matemática, geometria e astronomia, sabendo manipular a energia dos corpos celestes e a contagem das estrelas. Os hititas. Cerca de 1770 AC, começou a expansão do Império Hitita, que, da Mesopotâmia, chegou à Líbia e ao Líbano, guerreando com o Egito à época de Ramsés II e, depois, habitando Canaã antes da chegada dos hebreus. Viveram, como amorreus e jebuseus, nas montanhas ao redor de Jerusalém, havendo maioria entre os cananeus. Hebrom é uma cidade de origem hitita. Com a religião influenciada pela assiro-babilônica, prestavam culto a divindades abstratas e escreviam os nomes dos deuses com ideogramas correspondentes aos usados na Babilônia, tendo Taru como o principal deus, que regulava as tempestades, as chuvas e o clima em geral. A deusa solar era Vuruzemu, venerando deuses babilônicos como Ea, Anu e Star. Telepino, deus que simbolizava a natureza, morria e renascia, renovando-se anualmente. Cremavam os cadáveres e faziam muitos rituais, com liturgia plena de hinos e preces. Cultivavam a magia e a adivinhação em elevado grau e usavam ritos mágicos especiais para a cura de doenças e purificação das impurezas. Existem, no Velho Testamento, diversas citações sobre os hititas. Com conhecimentos transcendentais, legados pelos capelinos que chegaram à Mesopotâmia, os hititas foram os grandes precursores dos trabalhos de curas, vibracional e desobsessiva, com base no fluxo das correntes magnéticas da força vital, que buscavam normalizar pela manipulação vibratória dos chakras. A Babilônia. Por volta de 1728 a 1686 AC, o rei Hammurabi, da Babilônia, conseguiu o domínio de toda a Mesopotâmia e regiões vizinhas, substituindo os príncipes por governadores de província sob o comando centralizado da Babilônia, editando leis que formaram o Código de Hammurabi, conhecido como a Lei do Olho por Olho, Dente por Dente,
que prevaleceu entre as diversas linhas da região até a chegada de Jesus. A sociedade compreendia três classes: nobres ou grandes proprietários, pequenos proprietários, que possuíssem servos, e os escravos, geralmente prisioneiros de guerra, mas que podiam tornar-se proprietários. Se um escravo se casasse com uma mulher livre, os filhos seriam livres. Foram estabelecidas regras para o comércio, onde surgiram contratos, acordos, uniformidade de pesos e medidas de metais preciosos, empréstimos de dinheiro a juros, que eram pagos com cereais ou com prata, e seguros contra enchentes. Em 1530 AC, os hititas invadiram a Babilônia, dando início a uma onda de conquistas da cidade, que só findou em 605 AC, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, venceu os egípcios e estendeu seu império desde a Mesopotâmia até o Egito. Em 586 AC, conquistou Jerusalém e mandou para a Babilônia a maior parte do povo de Judá como escravos. Nabucodonosor reconstruiu e ampliou a velha cidade. Com cabalas e templos, a Nova Babilônia era uma imponente cidade murada, podendo comportar 200.000 habitantes. Seu templo principal tinha 8 andares, erguendo-se a uma altura de 99 metros do nível do solo, com base de 28 metros quadrados. A nova civilização babilônica só viveu por 87 anos, quando Ciro derrotou o rei Nabonido, da Babilônia, que passou a pertencer à Pérsia. Tinha a religião babilônica sido influenciada pelos assírios. As divindades apresentavam características humanas, em um antropomorfismo religioso, sublimadas em um grau elevado, mas com famílias, defeitos e virtudes. Havia duas trindades de deuses, uma cósmica, Zanu, o céu, Eliu, o ar, e Ea, a terra, e outra astral, Chamas, o sol, ou Sim, a lua, e Star, o planeta Vênus. Muito venerados, entre o grande panteão babilônico, eram Ada, deus das tempestades, Assur, deus guerreiro, e Marduk, criador e ordenador do universo. Os zigurates ou cabalas eram construídos em planos elevados, com a escada representando a ligação entre o céu e a terra. Praticavam a cura desobsessiva, colocando um animal junto ao paciente para que o espírito obsessor passasse para ele. A magia e a adivinhação eram largamente usadas, fazendo-se previsões com fígados de animais, voos das aves, interpretações de sonhos e oráculos. Tinham vida religiosa intensa, com rituais e cultos, sendo o rei, o chefe supremo das diversas categorias de sacerdotes, que compreendiam adivinhos, exorcistas, cantores, magos, purificadores e muitos outros. A maior festa era o Akitu e o Ano Novo Babilônico, em que havia um grande desfile com as estátuas de todas as divindades e uma imensa quantidade de súplicas implorando prosperidade para o ano que se iniciava. Assim, a Babilônia representou a grande dificuldade para se manter a linha dos hebreus, quando Jerusalém foi conquistada e seu povo escravizado. Houve grande pressão para que os judeus aceitassem os deuses da Babilônia, o que representou grande provação para a confiança e a fé dos hebreus em seu Messias e nas lições do Velho Testamento. A Babilônia representava o poder da matéria, dos bens terrenos, em níveis que nem sequer haviam sido imaginados pelos judeus. Foi representada pela figura de uma prostituta, que trocava por licenciosidade os bons costumes e os bens morais dos hebreus. Foi um importante teste pelo qual passou e venceu, e a raiz hebraica. A Pérsia. O povo iraniano, da linha ariana, composto por duas grandes tribos, persas e medo, ocupou grande área no planalto entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, cerca de 2000 AC. Em 559 AC, Ciro, rei persa, unificou as duas tribos e iniciou grandes conquistas, que foram ampliadas por seus sucessores, especialmente por Dário, 521-486 AC, organizando os territórios em satrápias ou províncias, dirigidas por um governador civil e um comandante militar, estando sempre presentes, funcionários especiais, e os olhos do rei, cuja missão era verificar se tudo estava de acordo com as instruções e ordens reais. Havia muita prosperidade para os povos, com redes de irrigação, estradas, culturas alimentícias e de árvores, e com o comércio estimulado pela criação de bancos e uso de cheques bancários. Em 500 AC foi fundada a religião persa,
por Zoroastro, ou Zaratrusta, e que significa estrela dourada ou esplendor do sol, e que divulgou o Zedavesta, coleção de textos sagrados a ele revelados pelo senhor e grande sábio Ahura Mazda, na Pérsia, onde se revelava a luta entre o bem e Hormuz, servido pelos gênios do ar, do fogo, da água, do sol, da lua e das estrelas, e o mal, e Ahriman, servido por espíritos destruidores. O juiz das almas desencarnadas era Sharaxa, auxiliar de Hormuz. Os templos eram sem pinturas ou imagens, só sendo cultuado um fogo simbólico de Deus. Mais tarde, surgiu uma entidade do bem, e Mitra, e Deus luminoso que ajudava a humanidade. No ano de 242 houve uma tentativa de alterar o Zedavesta, feita por Manion Maniqueu, um babilônio que sofreu perseguições e acabou crucificado pelo rei persa, Sapori. O maniqueísmo pregava a dualidade dos seres, com o bem e o mal presentes em todos. A alma luminosa do homem estaria encerrada no corpo escuro da matéria. O sol e a lua seriam apenas manifestações da luz, e não deuses. Jesus era um mensageiro da luz divina e suas parábolas deveriam ser estudadas com atenção. Por isso adotaram o batismo e a comunhão. Os seguidores desta doutrina surgiram por toda a Europa, principalmente na França, onde formaram uma seita poderosa, chamada de cátaros ou albigenses, que se propagou pelos países vizinhos e foi cruelmente destruída pela Inquisição. O Império Persa sucumbiu rapidamente ao ser o rei Dário III derrotado por Alexandre Magno, no ano 331 AC. A Pérsia foi o grande centro propagador das ideias de bons serviços comunitários, que visavam o bem-estar do povo e o aumento da produção e da comercialização de produtos, gerando o enriquecimento de cidades e levando à melhoria de níveis sociais de seus habitantes. A linha ariana, neste sentido, evoluiu bastante, servindo como base as sociedades grega e romana, que souberam aprender o que de bom estava à disposição nas antigas civilizações, indo dar enchimento racional e espiritual às estruturas persas. A raiz dos hiperbóreos. Os hiperbóreos eram, segundo os gregos, um povo que habitava além do vento norte, numa região de paz e sabedoria, até hoje não localizada, mas compreendendo a atual região ártica, que corresponde ao Polo Norte. Esta raiz foi o povo de Apolo, que deixava Delfos entregue a Dionísio e para lá ia uma vez por ano, no inverno. A Hiperbórea era totalmente inacessível por terra ou por mar. Na mitologia grega há a história de Perseu, que conseguiu ser recebido pelos hiperbóreos. É deles que se originaram os esquimós, os vikings, os anglo-saxãos, os eslavos e os celtas. Os celtas. Mesclando-se com os arianos, a linha celta ocupou a região setentrional dos Alpes, formando, a partir do século XII AC, tribos que se espalharam pela Europa, ocupando grandes áreas entre Gibraltar, na Península Ibérica, e a Europa Central, no norte da Gália. Desde as nações do norte, os celtas avançaram para outras regiões, combatendo junto a Alexandre Magno e tendo invadido a Grécia. Foi grande a sua influência na Boêmia, na Áustria Superior e na Baviera. Os reis das tribos eram eleitos, mas sempre dentro de uma mesma família. Depois, o poder passou a ser exercido pelos equites, magistrados membros de famílias ricas. Os druidas formavam uma das duas castas dirigentes entre os celtas, com grande influência político-social, mas essencialmente religiosa, pois exerciam múltiplas funções de adivinhos, médicos, filósofos, além de serem sacerdotes. DRO significa intensivo e o IDO é sábio, vidente. Existiam druidas em todas as tribos nórdicas, e tinham um superdruida, autoridade máxima, com quem faziam reuniões anuais, num ponto central. A eleição do superdruida era fato muito concorrido e motivo de muitas lutas, pois representava o poder máximo entre as tribos. Aos druidas cabiam os grandes sacrifícios comuns, a ligação com os vários deuses tribais e regionais, onde eram cultuadas divindades ligadas à natureza e a planos superiores, especialmente deuses que tinham relação com Apolo, e a educação, mesmo dos guerreiros. Um druida levava, em média, 20 anos de aprendizado até estar apto a assumir suas funções, aprendendo medicina e teologia, além de astronomia, geologia e ciências naturais.
Para Aristóteles, os druidas teriam inventado a filosofia, com suas teorias sobre as origens e o destino do homem e estudos da metempsicose. Atualmente, a ideia é a de que eram xamãs ou magos. Com o domínio romano, os druidas foram considerados curandeiros e feiticeiros, sendo exterminados. Os druidas são nossa principal ligação com essa raiz, nos transmitindo o conhecimento das energias do Sol e da contagem das estrelas e a manipulação da natureza, por um xamanismo puro e extremamente energético, de onde as forças telúricas nos chegam em trabalhos de contagem e de unificação, quando nós liberamos nossa força nativa.